Começou? Começamos online, mais um Tech Talk. Na verdade é um talk, né? Não é um Tech Talk. A gente vai falar um pouco de DevOps, o que está acontecendo e talvez tirar algumas dúvidas aí, que tem algumas datas aí que sempre... Alguns falam uma coisa, outros falam outras coisas, então a gente vai falar. Eu sou Cristiano Linuxman, eu sou evangelista de tecnologia aqui na Rivendell, eu sou o fundador do Papo Precisa de Mim. Acho que um evento que todos conhecem aí é o TDC. Eu sou coordenador das 4 trilhas que envolvem as nossas áreas de atuação aqui na Rivendell, que é Cloud, Infraestrutura Ágil, DevOps e Containers. Eu sou coordenador dessas 4 trilhas. Eu sou fundador do Papo Precisa de Mim, que justamente ele nasceu das nossas discussões de DevOps. Existe um evento que chama DevOps Tour, que é o Bruno Souza, o JavaMan, e o Edson Yanaga que faziam o DevOps Tour, e aí eu comecei a entrar no meio, e eu sou o sysadmin mesmo, né? Então, aí começava a ter algumas divergências de visões, né? Então, diante disso, eu estava falando com um amigo que mora na Itália, o Aprigio, e a gente falou, vamos começar a falar de DevOps, tudo que envolve DevOps, mas da visão do sysadmin, que DevOps foi criado com esse intuito, né, para a parte de administração. A nossa agenda a gente que vai fazer, já falar que é só meia hora, então vamos tentar correr, né? Falando de DevOps, vamos lá na história lá para a gente entender alguns conceitos. Quando que começou o DevOps? Quem chuta? Assim, começou assim, tipo, aquele burburinho. Eu acho que vai virar DevOps. Quem chuta uma data? Opa! 2008. Quase, hein? Quase. Menos. 2007. 2007. Então vamos lá. Em 2007, o Patrick Debois, enfim, ele é belga, então deve ser Debois. Em 2007, ele, pesquisando uma migração do governo belga, ele viu que existia muitos conflitos entre desenvolvimento e operação. E ele ficou muito frustrado com isso. Ele falou, putz, um negócio tão massa que poderia ir redondinho, não está indo, isso não está certo. E aí ele começou a pensar e pesquisar como fazer essa interação dessas áreas aí serem um pouco melhores. Aí tem um cara que em 2008, numa conferência em Toronto, ele submeteu uma palestra falando de infraestrutura ágil. E aí o Patrick falou, putz, isso me interessa. Só que o Andrew, ele falou assim, putz, 2008, vou falar de infraestrutura ágil, acho que não vai ser legal. E aí ele declinou da palestra e o Patrick correu atrás do cara via Twitter, tudo, e aí eles começaram a conversar sobre o tema. E aí em 2008 eles criaram ela de vez, acho que ela morreu em 2016. Mas se mandar alguma coisa lá, eles respondem. Eles criaram o grupo Agile System Administration. Inclusive, o nome DevOps, ele não existia nesse tempo. A ideia era Agile System Administration. Essa era a ideia. E aí, que
que todo mundo fala, DevOps surgiu em 2009, né? Ela não surgiu em 2009. Ele já vinha com essa ideia, e aí ele viu a palestra do Flickr, e aí ele mandou lá para os caras, falou, putz, eu não pude estar. Ele viu a palestra remoto, e ele falou, poxa, eu não consegui estar na palestra, tudo, achei super bacana. E aí um cara que está nessa lista do Agile System Administration, ele mandou para ele assim, cara, por que você não faz um Velocity na Bélgica? Aí ele falou assim, putz, acho bacana. Aí ele começou, né, a pensar, putz, vou fazer. E aí ele falou assim, putz, pensou, vou pegar as 3 letras de dev e de operação, vou juntar elas e vou meter um days na frente e vou fazer um evento. E aí ele criou, dia 30/10 de 2009, ele fez o primeiro DevOps Days lá na Bélgica. E aí, como eles estavam lá trocando muita ideia via Twitter, o Patrick pegou e criou uma hashtag DevOps, com o D e o O maiúsculo. Ele criou uma hashtag DevOps. Daí para frente virou DevOps. Aí tudo se fala de DevOps. Então, assim, ele tem uma entrevista em 2012 que ele fala assim, o próprio nome DevOps em si não foi nada pensado. Ele nasceu por acaso. Ele era só uma junção das letras, e aí por conta do Twitter lá, que tem que ser menor para escrever, ele criou a hashtag lá DevOps, e daí para frente ficou DevOps. E imagina a gente falar, putz, Agile System Administration, porque isso era o que ele pensava, né? De a gente ser sysadmins ágeis, né? Pensando assim. Por isso que eu sempre falo, e é uma discussão que já teve bastante, essa ideia que a gente tem de DevOps, ela nasceu para infraestrutura. Ela não nasceu para desenvolvimento, né? Ela tem uma parte importante de dev que a gente vai ver, mas tipo assim, se você tirar, vamos dizer, DevOps do contexto atual, a vida segue. Meio torta, a gente sabe, mas ela segue. Porque a Agile já existia para desenvolvimento. Metodologias ágeis já existia para desenvolvimento. CI, CD, essas coisas que a gente está acostumado a ver, isso já existia para desenvolvimento. Então isso para eles sempre foi muito natural. Pega para a gente de infraestrutura, que para a gente a nossa maior preocupação sempre foi manter as coisas no ar. Essa era a nossa maior preocupação. E aí vem os conceitos, e aí vai mudando um pouco, não só a nossa visão, mas a visão da parte dos desenvolvedores. Em 2010, esses 2 carinhas aí, tem algumas literaturas que só aparece o John Willis, tem algumas literaturas que aparecem os 2, e os 2 são core team do DevOps Days. Então deixa os 2 aí, que é o John Willis e o Damon Edwards. O Damon Edwards, ele é da... Cara, como é que é o nome da ferramenta? Pera aí, vamos pegar aqui. Eu sabia que eu ia esquecer, mas eu deixei o LinkedIn dele aqui, que é bonitinho. Ele é da Randex, se não me engano. Ele é o
CPO da Rundeck. Então, tipo, o cara sabe do que ele tá falando, né? E aí eles criaram um acrônimo para falar de DevOps, que é o CANS. Aí a gente começa a nossa discussão de DevOps e vamos malhar o Judas, né? Inclusive para ele ali, eu não lembro o nome dele. O Márcio. Uma vez eu expliquei para ele o CANS só em monitoramento. Então qualquer coisa que a gente pegar, que a gente faz no dia a dia, a gente consegue colocar o CANS em prática. Então, o C de cultura, o A de automação, o M de métricas e o S de compartilhamento. Presta atenção que a base é a cultura. Então, assim, não há DevOps sem a cultura. Então, assim, e é uma coisa que a gente sempre fala, e aí eu meio que olhando aqui o LinkedIn desses caras aqui, se não me engano, acho que aqui... Então, aqui, ó. DevOps and IT Operation. Eu falei, pô, então as nossas brincadeiras acho que foram por água abaixo. Que a gente sempre fala assim, DevOps não é um cargo. DevOps é uma cultura. Então não tem DevOps Engineer, essas coisas. Mas se os caras que estão lá, põem lá no LinkedIn DevOps, então sabe a América, né? Vamos embora, deixa DevOps. Então assim, quando a gente fala de cultura, é uma parte muito importante, não só de cima para baixo, como de baixo para cima. Se você não tiver a cultura, você não deixa o legado. Então tudo parte da cultura. Você tem a parte da automação, que é mais ou menos o nosso dia a dia de sempre procurar automatizar as coisas. Se você fez uma tarefa mais de uma vez, então vamos automatizar. Mas é importante lembrar que é uma coisa que acontece bastante, que é tipo assim, sai automatizando tudo sem analisar se aquilo precisaria ser automatizado, se é o melhor momento, se deve automatizar com ferramenta X ou Y, sai automatizando. Pega o buzzword que está aí e usa a ferramenta. As métricas, elas são muito importantes não só para a área de operações, mas também para a área de suporte. Suporte ele tem mudado desde que DevOps veio, porque eu já vi em algumas empresas eles transformarem o suporte em RC, que é relacionamento com o cliente. E aí eles usam as métricas que a gente tem de monitoramento, de todas essas coisas, para dar um suporte para o RC. Então, tipo assim, em vez do cliente ter problema, o RC liga para o cliente e fala assim, olha, tá tendo um problema em X coisa, dá uma olhada aí. Né? Então é aquela questão, o monitoramento nos deixa proativo, sim, mas... como que a gente sabe que aquilo é um problema? Putz, você pega, sei lá, uma aplicação web, ela está lá, 15 dias, suave, regular. Aí um belo dia lá, ela dá um pico lá em cima. Putz, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque você está acostumado àquelas métricas sempre serem as mesmas coisas. E tem aquela questão também, as métricas é o famoso contra fatos não há argumentos. Né? Eu já tive, na minha carreira, eu já tive várias vezes, tipo assim, mas o sistema parou. Putz, mas como que o sistema parou? Não parou. Não, tá aqui o monitoramento, tá aqui o log, tá aqui os gráficos, como parou? Aí tem aquela, engasga, né? Não, tá aqui, ó, não parou. Tá tendo tráfego, tá tendo entrada e saída de dados, não existe isso. E fechando, o compartilhamento, que é não só o que a gente vem feito aqui toda sexta-feira, né? Mas também um compartilhamento das coisas. Eu às vezes passo aqui e a gente conversa, já tive conversando com o Biondo ali uma vez lá no fundo, putz, tem isso aqui, mas por que isso aqui está nessa máquina?
o que a gente pode fazer de melhor? Não, por que tem 2 web server aqui, não sei o quê. Então, esse compartilhamento também de tipo, putz, tô com dúvida aqui. Eu vejo vocês falando, tem gente que manja mais de Ansible, o Gui teve comigo no TDC São Paulo, foi bem bacana também, a gente compartilhando informação com a galera. E aí tem um carinha que vocês vão ver em alguma literatura, eles metem um L lá entre automação e métricas, que é o Lean. O Lean nada mais é do que ser, a tradução literal é enxuto, né? Então, é mais ou menos, isso eu falo, esse Lean eu acho que inventaram para desenvolvedor. Porque desenvolvedor acha que a nuvem, quem cria é São Pedro, né? Então sai clicando lá, cria as máquinas gigantes e vai, né? E aí a conta vira um absurdo, né? Então o Lean é uma forma de você, com o que você tem, você tentar aplicar isso para as suas tarefas, né? Obviamente, quem conhece a metodologia Lean vem lá da Toyota, a Toyota que começou a usar a metodologia Lean na produção. Então, assim, é bem importante a gente... e é uma coisa que as pessoas perguntam para mim ou para o Bruno Almeida, quando a gente está falando, que imagina o seguinte, nós somos uma empresa de consultoria que vai dentro do cliente aplicar DevOps. Como que a gente consegue deixar esse legado dentro do cliente? Eu já tive, por exemplo, eu tive num cliente e passou assim, quando eu cheguei lá tinha, sei lá, acho que eram 20 servidores físicos. E a gente passou assim, putz, 1 ano, 2 anos, brigando. Falei, dá para virtualizar isso, diminuir as máquinas, enfim. Aí chegou um momento que ficou só uma coordenadora de desenvolvimento, e aí conversando com ela, falei, vamos partir para um projeto de virtualização. Aí diminuiu de 20 servidores para 7 servidores, tudo virtualizado, mas é uma questão de cultura. Se a pessoa não entender o quanto é importante você aplicar a automação, você aplicar, fazer mais com menos, você tratar essas métricas de uma forma, quem é mais tiozão, tipo eu assim, lembra de ITIL. No ITIL a gente tem lá o book semanal e o book mensal, que aí você põe os highlights lá, então tipo assim, às vezes a gente fala, poxa, mas ficar coletando todos esses dados para quê? Não, eles são importantes. No momento gerencial, no momento da tomada de decisão, são essas métricas que contam para o negócio. E lembrando que com a introdução de DevOps, essa cultura, ela muda não só o contexto da tecnologia, mas como a gente se relaciona, porque o desenvolvimento, que a preocupação deles era fazer features novas, e a nossa preocupação, que era de manter os servidores em pé, mudou. Agora a nossa preocupação é o negócio. Então, se acontecer algum problema, todo mundo perde, né? Para essa discussão de, isso aqui na minha máquina funciona, isso aqui é um problema de infraestrutura, isso aqui é um problema de desenvolvimento, enfim. Então, assim, é bem importante a gente entender essa questão da cultura, até mesmo para nós entendermos como que a gente chega nos nossos clientes e a gente
demonstrar o quanto a gente é bom no que faz, né? Eu vejo, desde que eu vim para, assim, praticamente full time para Rivendell, eu vejo o quanto a galera é boa no que faz, né? Tem bastante coisa aí que tem uma boa parte aí que ainda tá patinando no seco e a gente faz assim, tipo arroz com feijão. Indo um pouco para a parte de pessoas, de relacionamento dentro das empresas, tem esse cara aí, o Dave, não sei falar o nome desse cara, eu até falei com a mulher do Google, Zimbic, sei lá. É o Dave. É um cara que escreveu sobre Blameless, é um cara aí bem conceituado. Ele olhando essa questão de DevOps, ele trouxe mais 3 letrinhas aí para agregar no conceito. Eu não sei se todos já ouviram falar do ICE, mas ele é muito importante para quando a gente vai aplicar, quando a gente vai atuar em grandes equipes ou pequenas equipes, que é o ICE. O I de inclusão, o C de complexidade, o E de empatia. E aí tem algumas literaturas que também partem a inclusão de uma maneira errada, mas a inclusão está pensando no seguinte: você imagina um ambiente que você tem todos os tipos de pessoas, seja, não me interpretem mal, quem está ouvindo e quem está aqui ouvindo, seja homossexual, negro, branco, preto, o que for, como que a gente inclui essas pessoas, né? Imagina o seguinte, pensa aqui, voltando aqui para trás, você tem ambientes complexos e empatia. Então pensando assim, o pau quebrou, parou tudo. Aí, por exemplo, vamos lá para a reunião War Room. Isso daí para os antigos também a gente sempre teve as salas de guerra. Aí, por exemplo, eu não me dou com o Jordan porque é afrodescendente. Então com ele eu não converso. Eu não converso com o Biondo porque é gordinho. Então eu não falo com ele. E aí fica aquela coisa assim, putz, todo mundo ali, um não fala com o outro não fala com o outro, aí chega o Almeida, que é o gerente, e fala assim, vocês vão resolver o problema, ou vocês vão ficar aí, ou não gosto de você por causa disso, ou não gosto daquilo. E aí fica assim. A maioria das empresas que a gente vê, fica essa separação assim. E aí fica separado por silos, né? Eu resolvo aqui, esse grupinho resolve aqui, esse grupinho resolve aqui. Aí tem empresas que falam, não, eu faço inclusão. Aí faz isso daqui. Tá separando por silos do mesmo jeito. Pôs lá num canto lá e fala, tá integrado, não tá incluído. E aí tem a verdadeira inclusão, que tipo assim, profissionalmente, você pode até não gostar da pessoa, do tipo de escolha dela de vida, sei lá, religião, o que for, mas todos se incluem. Todos praticam o CANS do DevOps, todos estão preocupados que cada dia mais nós temos ambientes complexos para lidar, e quando dá alguma coisa, cara, senta ali, todo mundo resolve, beleza, vida que segue, e vamos que vamos. E aí tem uma outra e importante coisa que é a empatia. E aí a empatia, a curto e grosso modo, é aquela questão assim, putz, imagina assim, eu sou do NOC, aí eu saio 18 horas, 17h50
11h05, cai um alarme lá. Ah, filho, tô arrumando minhas malas, sexta-feira, é dia de maldade, tô indo embora. E eu não posso mais, né, porque eu sou pai de família, então a maior maldade que eu faço é trocar a fralda, então... Aí chega lá e fala assim, cara, vou embora. E eu simplesmente larga, e larga. E aí assim, putz, aí imagina o seguinte, eu larguei um negócio lá, aí o Jordan chega lá, ele já tem uma lista de coisas para fazer, mais aquela que tá ali já pipocando. E aí é o telefone tocando, é cliente mandando e-mail para Deus e o mundo, ligando para dono de empresa, e você foi embora. E aí como que a gente pratica a empatia? Né? Putz, ó, 17h55 cai o negócio lá. Cara, quer saber? Vou dar um gás aqui, nem que seja de 6 minutos, 7 minutos. Mas vou tentar resolver aqui. Aí, putz, chegou lá o Jordan, falou, ó, Jordan, aconteceu tal coisa aqui, ó. Eu consegui resolver assim, assim. Beleza? Ou tipo assim, pensando no método Aicho, né? Faz uma resolução de contorno só para manter o cliente em pé e depois procura-se uma causa raiz, mas ter essa preocupação com o outro. Não é nem só com a empresa, mas a preocupação com o outro. O próximo que pode chegar, putz, sei lá, eu posso estar num dia que eu não acordei bem. A minha performance não tá aquela assim, ó, que performance. E aí, tipo assim, putz, vou ter que levar o cara nas costas um pouco? Vou ter que levar. A gente trabalha em times, né? E dentro de empresas. Então, putz, a gente precisa ter essa questão de, tipo, putz, talvez eu não goste disso, mas eu vou ter que fazer. Né? Ou procurar conversação mesmo, de tipo, isso aqui não gosto. Isso que a empresa pratica, para mim, não é bacana. Então, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar entender. É muito mais fácil, e é uma coisa que o Dave fala bastante em artigos dele, que é assim, é muito mais fácil eu culpar alguém do que arrumar uma solução. Né? Inclusive, a gente teve uma palestra dia 3/10, a gente teve uma palestra do Fernando Wick, justamente falando isso, do Blameless Postmortem, que entra em DevOps também, que é aquela questão, putz, cara, não adianta você achar um culpado. Você resolveu paliativamente o problema, mas você não resolveu o problema. Né? Você só arrumou um culpado e falou, a culpa é sua e tchau. E aí? Mas o problema aí, ele continua, ele vai poder, com certeza ele vai voltar. Então, essas três coisinhas aí são bem importantes, principalmente para nós que atuamos dentro de clientes. Né? Então, a gente vai lidar, obviamente, com ambientes bem complexos, a gente vai lidar com todo tipo de gente, a gente vai ter que ter esse jogo de cintura da empatia para que a gente possa lidar e implantar a metodologia DevOps com eficiência. E aí, assim como a Agile tem um manifesto, DevOps não tem um manifesto. Então, assim, vocês vão achar N coisas falando que DevOps é isso. Para mim, eu penso como DevOps é o alinhamento do time de desenvolvimento com o time de operações em relação a processos, ferramentas e responsabilidades, visando acelerar as entregas em produção com um elevado grau de qualidade. Hoje, sei lá, há uns
4 anos atrás, a gente discutia em contrato, dependendo do cliente, a gente discutia SLA, a gente discutia lá os 99,99%. Hoje, a discussão já é zero downtime. Então, tipo assim, putz, como é que eu mudo isso, né? Como é que eu viro a chave, inclusive profissionalmente, para pensar assim, cara, eu vou ter que fazer vou ter que rodar aquela aplicação pensando em zero downtime, né? Hoje a gente tem aí ferramentas aí, por exemplo, tem a ferramenta lá do Netflix, Chaos Monkey, Chaos Monkey. Aí, viu? É isso aí. E, inclusive agora está na versão 2, né? Ele está integrado com Grafana e não sei o que. Você gostou do Chaos Monkey, né? Viu? É para ver se está prestando atenção. E aí, puxa, qual que é a ideia dele? Cara, é soltar um macaquinho lá quebrando tudo. Ah, mas se parar? Não é para parar. Ah, mas o Netflix faz isso em produção? Faz em produção. Será que a gente pode fazer isso aqui? Será que a gente está preparado para isso? Aí vem os buzzwords da vida, né? Ferramentas. Ferramentas. A gente falou da cultura, a gente falou de automação, a gente falou de métricas, de compartilhamento. Aí a gente tem várias coisas aí que estão no meio do caminho também, infraestrutura. Tem uma coisa interessante. Se a gente pegar, vamos pegar assim, só a infraestrutura ágil, tirando o resto de fora, né? Tira o próprio DevOps do meio. Se você pensar só em infraestrutura ágil, vira um spinner. Que cada um está correndo para um lado e ele fica girando, girando, girando. Se você só pensar em infraestrutura ágil. Por isso que tudo é bem engatilhado. E aí, de ferramenta, você tem, assim, desde que eles fizeram essa tabela aí, ela já está na versão 2. Eu conheço ela desde a versão 1. E aí, assim, cara, tem um mundo de ferramentas aí bacana. Tem uma parte aqui que eu não vejo no Brasil discutir tanto, mas lá fora eles discutem bastante, que é o DevSecOps, que é pensar todo esse conceito de DevOps, mas com segurança. Vocês conhecem uma ferramenta que chama... Você conhece a OWASP. A OWASP que dita as normas de segurança. E aí na OWASP tem uma ferramenta que chama Zap Proxy. Vocês conhecem essa ferramenta? Sim, não? Quer ver, ó? Deixa eu só... Opa. Será que eu consigo? Vamos por aqui. Essa ferramentinha aqui, ó. Que é assim, a maior discussão quando a gente vai falar de segurança, pensando em DevOps, em que as coisas têm que ser entregas rápidas, não sei o quê, os caras de segurança já falaram, opa, sai de mim. Isso daí não funciona. E aí essa ferramentinha, ela integra com Jenkins. Eu vou abaixar um pouco, senão não dá para me mexer aqui, ó. Ela se integra com Jenkins aqui, ó. Deixa eu só passar aqui para frente, ó. Pera aí. Tem um negocinho aqui, ó. Isso aqui. Só. Pera aí, deixa eu ver se dá pra... Ficou meio quebrado, né?
Deixa eu fechar isso aqui. Então você imagina o seguinte, quando você roda o seu deploy integrado com a ferramenta, ele já vai te dar um relatório de quais problemas a aplicação tem. Então, tipo assim, pô, se você chegar com um relatório desse, assim, para um cara de segurança, ele já vai olhar e vai falar assim, olha, isso aqui pode ir para o ar, ou isso aqui não pode ir para o ar. Ou tipo assim, ó, isso aqui dá para ir para o ar, mas daqui 5 minutos, 10 minutos. Que aí vai saber corrigir algumas coisas, tipo assim, puxa, uma aplicação web. Ah, tudo bem, a gente tem algumas coisas que põe na frente que dá para mitigar um pouco os ataques, o AF, essas coisas, mas tipo, a ferramenta web, se tem alguma coisa ali, uma vulnerabilidade que está muito fácil de ser explorada, já era. 5 minutos é o suficiente para fazer um regaço. Voltando lá na nossa ferramentinha aqui, ó. Então aqui, ó, eu sou daltônico, tá? Então, se eu errar as cores não me batam. Aqui você tem as ferramentas de Cloud, IAS e PAS. Você tem as ferramentas de build. Não, isso é... ninguém me ajuda, né? Configuração e provisionamento, eu vi Chef Puppet ali, já falei, opa, não é. Acho que build é ali, ó, essa daqui, né? Mais pra lá, assim, ó. Ninguém me ajuda, mano. Isso aqui deve ser build, ó. Isso é ferramentas de build. Aí, por exemplo, tem alguma coisa aqui. Essa tabelinha é bem bacana, porque, por exemplo, eu não sei o que é. Deixa eu achar um aqui que eu não sei. Octopus Deploy. Aqui. Eita. Bloquearam meu IP. Meu fantasminha? Era pra abrir? Zicou? Zicou? Deu zica? Era pra abrir. Ele não demora tanto assim. Enfim. Volta. Cada um desses daqui que vocês clicarem, ele vai abrir uma outra página indicando que tipo de ferramenta. Aqui, se vocês olharem lá no canto esquerdo, aqui está dizendo que tipo de ferramenta que é. Se é uma ferramenta open source. Esse aqui é open source, OpenStack. Tem ferramentas enterprise aí, então dá para ter uma noção bem bacana. E ferramenta tem um monte, né? E aí cabe aquela questão. Se eu vou seguir o que o Gartner está falando, ou se eu vou pegar ferramentas que realmente resolvam o meu problema, né? Certo, gente? Beleza? Até aí. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta... Ninguém tem nada, todo mundo quer só... Sexta-feira, né? Então, quem quiser... Tem os meus contatos aí. Eu vou estar... Semana que vem na Campus Minas, depois Multicloud Brasil Day, depois TDC Porto Alegre. Acho que essa é a agenda para esse ano. Beleza?